galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu estou aqui para comentar o episódio número 68 de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, Fúria dos Titãs. Não, Fúria dos Titãs não, pelo amor de Deus. Fúria dos Titãs é outra coisa completamente diferente, né? Eu não me lembro agora exatamente, mas enfim. Ataque dos Titãs também. Antes de começar o vídeo, eu já peço para você deixar o seu like, se inscreve no canal aí embaixo, ativa as notificações do canal para receber os nossos próximos vídeos. Eu sei que eu fiquei devendo vídeo essa semana, mas enfim. Estou devendo vídeo inclusive hoje, na verdade ainda tem o review do Boruto que eu deveria ter feito. Mas me segue nas redes sociais também que estão aqui de um desses dois lados. E é isso aí, vamos começar o papo, né? Porque o episódio dessa semana foi um episódio de transição na história, onde a gente viu, na verdade, o fim do arco e o começo de outro. Ele foi um episódio, na verdade, para responder muitas dúvidas que todo mundo teve, do tipo, como será que eles sabiam que isso acontecia? Como será que isso aconteceu? Como será que, enfim, a traição do Zeke e Marley foi tramada e tudo mais? E, na verdade, o episódio começa assim, né? Ele foi um grande flashback, na verdade, grudado na continuação da história. Ele começa ali 3 anos, se eu não me engano, foi o tempo que mostrou ali no começo. Ele começa, na verdade, 1 ano após o final da 3ª temporada e mostra o contato de um dos primeiros navios que Marley mandou ali pra atacar Parades, né? E mostra o Eren levantando o barco como se fosse um barquinho de brinquedo, coisa e tal. Mostra a Helena, que foi uma personagem que já tinha sido sugerida de aparecer antes. Aliás, já tinha dado a entender que ela estava na história, mas que a gente não sabia quem ela era. Ela aparece no final do episódio passado, na verdade, do 67, ao lado lá do Zeke Yeager, como uma soldado que, na verdade, ela foi responsável por empurrar o porco Galliard e a Pieck dentro daquele buraco lá, que acabou incapacitando eles lá por um tempinho e tal, pra dar um gás pro Eren no começo da briga. Mas os erros de cálculo, no caso, como o Zeke acabou chamando a grande filha da puta ele, né? Enfim, a gente tem ali a conversa toda da Helena com o Arrange, com o Levi ali revelando coisas que eles não sabiam, revelando como é que eles conseguiram ali ter todos os avanços tecnológicos que Parades acabou tendo, né? Nesses 3 anos, na verdade, foram tecnologia contrabandeada dentro dos próprios marleyanos pros paradianos, né? Aquilo ali não foi exatamente um avanço tecnológico do tipo, vamos pensar agora como é que a gente vai fazer. Não foi tipo Naruto, por exemplo, tem no final lá, que tem 17 anos do final de Naruto até o Boruto, e os caras saíram da era feudal pra ter basicamente videogame e internet hoje em dia, né? Mas enfim, foi tudo transmitido ali. E eles acabaram descobrindo ali que eles precisariam de mais ou menos uns 50 anos para alcançar a tecnologia do mundo e Parades conseguir se defender com armas de verdade. E aí, para isso, eles pensaram que eles poderiam usar a ameaça do estrondo ou ter mais titãs para se defender. Enfim, na verdade, esse episódio foi uma grande colocação ali de coisas. Foi um episódio que serviu para construir coisas que a gente vai ver se desenvolvendo nos próximos aí. Quem leu o mangá provavelmente já lembra bem o que vai acontecer mais pra frente, né? E a gente vê coisas do tipo assim, o alto comando de Parades finalmente descobre, ficar sabendo de parte do plano ali do Zeke, né? E na verdade eles não sabem exatamente qual é o plano do Zeke, e exatamente por isso eles estão sendo cautelosos, porque eles sabem que o cara é ligeiro, o cara é liso, o macaco é liso, cara. Ele não deixa, ele só falou que ele precisa se reunir com Eren, ele precisa disso para salvar os Eldianos, mas ele não revela exatamente como ele vai fazer isso. E nisso daí, no caso, eles separaram, né, o Eren do Zeke, exatamente por causa disso, porque eles não sabem se o Zeke pode, por exemplo, trair eles, assim como ele traiu o Marley ou não. Nesse episódio também ficou revelado ali, o Eren, no caso, revelou como que ele conseguiu ativar, né, o Titã Fundador pela primeira vez. Foi quando ele dá o soco lá na mão do Titã da Dina Fritz, que foi a mesma Titã que matou a mãe dele, né, a Titã da Boca Grande e tal. E ele comenta que ele precisa estar em contato com um Titã com sangue real para poder fazer isso, já que ele não tem o sangue real mesmo para ele poder fazer isso sozinho. E aí eles comentam ali, né, que a
Eles poderiam usar a história e tal, mas o Eren, na verdade, ele não quer usar a história, ele não quer sacrificar a história porque ele gosta dela, e eu não estou falando num sentido amoroso, ele se importa com ela, ele se importa com a Armin, se importa com a Mikasa, se importa com os companheiros dele ali, ele não quer sacrificar algum dos companheiros dele para chegar no objetivo dele. E até por isso mesmo a morte da Sasha dói tanto nele ali no final daquele episódio, né? Porque ele não quer... ele quer salvar os amigos dele. Ele, por mais torta que seja a ideologia dele lá de matar o mundo todo, ele quer que os amigos dele se salvem, não importa o que aconteça. E aí a gente vê ali ele fazendo isso, no caso. Por isso que o objetivo dele, no final das contas, era se reencontrar com o Zeke e aí ativar o Titã Fundador para, quem sabe, usar o Estrondo ou fazer alguma outra coisa, porque ele consegue, na verdade, com o Titã Fundador, controlar todos os Eldianos, a mente dos Eldianos. Ele consegue, por exemplo, apagar as memórias dos Eldianos, ele consegue fazer basicamente qualquer coisa. Se ele quiser que todos os Eldianos se matem, por exemplo, ele consegue. Nisso também o pessoal da liderança de Marley está meio suspeito ali do Zeke, né? Porque eles não têm certeza o que o Zeke vai fazer para salvar os Eldianos, já que ele não pode usar o Estrondo ele mesmo por causa da jura lá do Rei Fritz, né? De nunca usar o Estrondo, da renúncia da guerra. Então eles realmente têm mais um motivo para não colocar o Zeke e o Eren juntos. A gente também vê ali o soro que é usado para transformar as pessoas em titãs e tudo mais, eles ficam surpresos, né? Por que Marley não atacou Parades mais? Eles ficam descobrindo da guerra que teve, também dos titãs que Marley acabou soltando e que eles acabaram limpando todos e tal, que são todos grandes motivos para que Parades não destrua com... aliás, que Marley não destrua com Parades, apesar de Marley ter aí um exército de 1 milhão de soldados, mais marinha e tudo mais, eles conseguiriam dizimar a ilha se eles quisessem assim. Só que, claro, como eles compraram briga com o mundo todo, se eles fizessem isso, o mundo todo ia atacar eles, aproveitar ali o deslocamento das forças deles, então isso não iria dar muito certo, na verdade. Outro ponto interessante desse episódio também é a história do cozinheiro lá do navio, do começo do episódio, né? Que, na verdade, o cozinheiro, ele acaba virando um dos melhores amigos da Sasha, porque ele é um cara que sabe fazer pratos do mundo exterior e tudo mais, e a Sasha praticamente tem um treco quando ela come lagosta pela primeira vez, coisa e tal. E aí é muito legal ver que o cozinheiro continuou, na verdade, trabalhando dentro de Parades. Ele se integrou à sociedade e tudo mais, virou amigo deles e tal. Ele foi, na verdade, ele foi, na verdade, um dos que foi pra lá, mas não, eu não me lembro exatamente agora, eu acho que ele não era um dos voluntários do Zeke, na verdade. Ele era um cara simplesmente que tava lá e acabou ficando lá e tal, ficando amigo dos, entre aspas, demônios e tudo mais. E no final das contas ele oferece cozinhar para a família da Sasha. E aqui tem um ponto muito importante do episódio, que é o fato dos pais da Sasha dizerem que ela acabou escolhendo, fez as escolhas da vida dela e isso levou à morte dela. Eles não culpam a Gabi, nem o Falco, por exemplo, pela morte da Sasha. Ou seja, eles não vão buscar a vingança. Se eles tivessem a oportunidade, por exemplo, de matar a Gabi, eles não fariam isso. E isso é um ponto importante porque a gente vê um ciclo de ódio acontecendo dentro da história, só que nem todos compactam com isso. Nem todo mundo quer matar a pessoa que matou os teus amigos. Ou seja, isso é uma coisa que pode ter implicações mais pra frente na história. E isso é uma coisa bem importante para se lembrar. Outro ponto importante da história também do episódio de hoje foi o fato do Armin bater um papo ali com o cristal da Annie e tal. E pelo jeito ele passou o tempo todo, desde que a Annie virou um cristal, ele faz confissões a ela e tudo mais. E eu não sei se a Annie ouve dentro do cristal ou não, mas deve ser muito legal ficar ouvindo o Armin reclamar da vida ali, né, gente? Mas, enfim, é outro ponto ali que o episódio também tocou bastante nesse assunto. E, claro, né, pra completar o episódio dessa semana, a gente também tem o velório da Sasha lá, todo mundo triste com ela e tudo mais. E o fato de Parades estar se preparando para uma retaliação de Marley, que é um negócio que vai acontecer daqui pra frente. Eu acho que não começa ainda no próximo episódio, mas no episódio seguinte a gente ainda vai, no 70 provavelmente, a gente vai ver a guerra chegando a Parades e a gente vai ver o que vai acontecer. No fim das contas, na verdade, foi um bom episódio, né? Foi um episódio interessante pelo ponto de vista de ver as coisas, ver questões que a gente tinha sendo explicadas e ver toda aquela correria louca que estava acontecendo até agora, dar uma diminuída, assim, tipo, dar uma paradinha ali, pra gente conseguir respirar também.
3 episódios, 4 episódios de tirar o fôlego, e aí agora a gente tem um episódio que fez a gente parar, avaliar um pouco o que aconteceu e se preparar para o que vai acontecer na frente. Não foi o melhor episódio do mundo, né? Mas foi um episódio muito importante, na verdade, do ponto de vista explicativo aí, porque a gente tinha coisas que a gente tinha que saber a respeito da história e que uma hora ou outra teria que ser explicado. O próximo episódio, pelo jeito, vai ser mais ou menos essa pegada também, vai ter, quem sabe, um preparativo. Eu acho que ele vai terminar com a guerra chegando a Parates, mas eu ainda tenho que ler, na verdade. Bom, eu vou ficar por aqui, eu ainda tenho coisas pra fazer. Amanhã, se eu não me engano, chega o próximo capítulo do Attack on Titan no mangá, o antepenúltimo capítulo, já vazou várias coisas aí. Vazou os spoilers, mas eu prefiro não comentar a respeito, eu vou comentar o capítulo mesmo quando ele sair, tá legal, minha gente? E o episódio de Boruto eu acho que eu faço amanhã também, não tenho certeza agora, essa semana vai ser bem louca do ponto de vista de produção, hein? Mas é isso aí, curtam o vídeo, ativem notificações, me sigam nas redes sociais e até a próxima, tá legal, gente? Tchau!